Olá, querido, olá, querida, que bom tê-lo aqui mais uma vez, para que nós possamos estar falando da Palavra de Deus. É uma alegria muito grande recebê-lo aqui. E eu queria falar hoje com você a respeito de rótulos. É isso mesmo, rótulos. Se nós pararmos para pensar em rótulo, quando nós olhamos para os produtos de um supermercado, por exemplo, nós vamos entender que o rótulo ele serve para estar na embalagem de um produto, de modo que descreva o conteúdo daquele produto. E quando alguém olha para o rótulo de um produto em um supermercado, por exemplo, já vai saber o conteúdo daquele produto antes mesmo de consumir aquele produto. Para isso é que servem os rótulos, é isso que a gente entende como rótulo. Pois bem, existe também os rótulos sociais. O que é um rótulo social? É uma descrição rápida que as pessoas fazem de si mesmas ou que elas fazem de outras pessoas e que descreva aquela pessoa de maneira muito rápida. Isso são rótulos sociais. Cada pessoa no seu convívio social com outras pessoas, ela recebe esses rótulos, sejam eles vindo de alguém ou de si mesmo. E olhando para essa pequena descrição que as pessoas fazem de si mesmas, ou que elas fazem de outras pessoas, é que elas vão se conduzir nos seus relacionamentos. Talvez você já tenha passado por isso. Muitas vezes a gente vai falar com alguém e esse alguém já ouviu falar de nós. Quando esse alguém ouviu falar de nós, ele recebeu um rótulo de nós, uma breve descrição de quem nós somos. E muitas vezes essa pessoa ela começa a se relacionar com você antes mesmo de te conhecer, através daquele rótulo, através daquela primeira impressão que ele recebeu de uma outra pessoa a seu respeito. Quantas vezes nós estamos sendo julgados por um rótulo que alguém colocou na gente? Quantas vezes a gente, muitas vezes, nem tem a oportunidade de conviver com outras pessoas porque nós já fomos rotulados de certa forma. Esses é que são os rótulos sociais. Agora deixa eu dizer algo a você, que o rótulo que as pessoas elas colocam umas nas outras, quando o rótulo ele vem de alguém que não é você mesmo, por si só esse rótulo já é ineficiente, já não corresponde a uma realidade completa. Por quê? Porque as pessoas que estão nos vendo não nos vê a todo instante. As pessoas que estão muitas vezes esbarrando conosco, seja no trabalho, seja dentro da nossa casa, a própria família da gente, não está o tempo todo conosco, não nos vê o tempo todo. Então qualquer rótulo que essas pessoas coloquem em nós nunca vai corresponder integralmente a uma realidade vivida. Então, você quer um conselho aqui, que está assistindo esse vídeo, que você pare de aceitar o rótulo das pessoas, porque sejam quais forem essas pessoas que estejam te rotulando, este rótulo é ineficiente, ele não corresponde a uma realidade, porque essas pessoas não estão com você o tempo todo. E pior, essas pessoas não te conhecem por dentro, elas não veem você no seu coração, elas não conseguem discernir as suas motivações. Então qualquer rótulo que essas pessoas podem te dar são rótulos ineficientes, desprovidos de uma realidade, porque elas não estão o tempo todo com você e não te conhecem por dentro. Qualquer rótulo que se preze tem que vir de alguém que esteja com você o tempo todo.
E além de estar com você o tempo todo, vendo tudo que você está fazendo, essa pessoa precisa te conhecer por dentro, conhecer as tuas motivações, conhecer o teu coração, as tuas intenções. Só assim, o rótulo que essa pessoa te dá vai ser um rótulo fiel a quem você realmente é por dentro. Vai ser um rótulo fidedigno ao teu conteúdo, à tua essência. Caso contrário, será ineficiente, ineficaz. Rótulos que vêm de pessoas, eles precisam ser simplesmente desconsiderados, justamente porque as pessoas são limitadas, e o rótulo, portanto, será limitado. Então, as únicas pessoas que podem te rotular são as que convivem com você o tempo todo, e te conheçam por dentro, e a única pessoa que convive com você o tempo todo e que te conhece por dentro é você mesmo. Em outras palavras, o rótulo, para que ele faça sentido para você, tem que vir de você mesmo, porque você se conhece melhor do que ninguém, por dentro e por fora, porque você está convivendo com você o tempo todo, vendo tudo que você está fazendo. Então, se tiver que aceitar um rótulo na tua vida, aceite apenas o rótulo que vem de você mesmo. Caso contrário, você estará com um rótulo dado por pessoas limitadas que não te vê o tempo todo, e esse rótulo limitado vai te limitar enquanto pessoa. Por que muitas pessoas, elas não dão o melhor que elas podem dar? Seja na sua empresa, seja na igreja onde ela exerce algum ministério, seja dentro da sua casa ou da sua família, porque muitas vezes, nesses cenários que eu descrevi para você, essa pessoa foi rotulada, e rotulada por outros sempre será algo limitado, algo que não corresponde a uma realidade. E então, porque essa pessoa muitas vezes aceitou esse rótulo que vem de fora, vem dos outros e vem limitado, ela então começa a viver de maneira limitada também, não sendo o melhor que ela pode ser aonde ela está. Talvez você não tenha sido o melhor funcionário na sua empresa, talvez você não tenha sido o melhor filho ou filha, talvez você não tenha sido o melhor pai, talvez você não tenha sido a melhor mãe, talvez você não tenha sido a melhor pessoa dentro do seu ministério, porque você um dia resolveu abraçar os rótulos que as pessoas te deram. Deixa eu dizer algo a você na autoridade do nome de Jesus aqui hoje. Pare de aceitar esses rótulos que vêm de outras pessoas. Eles não te definem, eles não podem estar sobre você, porque eles estão te limitando. Você pode fazer muito mais do que você está fazendo em todas as áreas da sua vida, mas para isso você precisa começar a parar de receber e aceitar esses rótulos que vieram dos outros. Porque esses rótulos que vieram das outras pessoas são rótulos limitados. Porque essas pessoas que te rotularam na sua vida, elas são pessoas limitadas. Elas não convivem com você. Elas não estão vendo tudo que você está fazendo. Elas não te veem por dentro. Então, descarte esses rótulos. Descarte essas definições que as pessoas fizeram de você. Comece então a buscar você os seus rótulos. Porque você te conhece melhor do que ninguém. Você sabe tudo que você está fazendo. Você conhece as suas motivações. Você se vê por dentro. Você sabe das suas intenções. Então só aceite rótulos que venham de você mesmo. Caso contrário, você está vivendo cada vez mais uma vida limitada. Uma vida que foi desenhada por outros e não por você mesmo. E muitas vezes as pessoas, elas estão depressivas, frustradas consigo mesmo, porque elas estão abraçando esses rótulos. Pare de abraçar rótulos que venham dos outros, até mesmo das pessoas próximas a você, pessoas até que talvez digam que te amam, mas elas não convivem com você o tempo todo, e muitas vezes porque não sabem de tudo que está se passando no seu coração,
ou todas as coisas que você já fez na sua vida, essas pessoas muitas vezes de forma equivocada, por mais que elas digam que te amam, por mais que muitas vezes elas digam que estão do seu lado, muitas vezes por conta da limitação que elas têm de convivência com você e de enxergar o teu interior, muitas vezes essas pessoas elas estão dando a você rótulos, e porque você está próxima dessa pessoa, ela é da tua família, uma pessoa querida, talvez você tenha abraçado aquilo, aceitado, achado que é verdade mesmo, e está vivendo limitado em diversas áreas da sua vida. Deus está dizendo hoje a você: jogue fora os rótulos que as pessoas têm dado a você, seja ela quem for. Pode ser ela um parente próximo seu, pode ser ela uma autoridade espiritual, pode ser ela um patrão na sua empresa, seja quem for que te deu algum rótulo algum dia, jogue fora, rasgue esse rótulo, aceite rótulos que vêm de você mesmo, porque você se conhece, porque você sabe quem você é, as atitudes que você tem tido na tua vida. Então é de você que você precisa realmente aceitar os rótulos. Agora, é claro que você precisa ser suficientemente sincero com você ao lhe dar os seus rótulos, ao se descrever na vida, ao viver a vida de acordo com a definição que você tem de você mesmo. Você precisa ser sincero com você, porque se você não for sincero com você, você vai estar vivendo um auto-engano. Você vai estar muitas vezes colocando falsas expectativas em você mesmo. Então você precisa se fazer algumas perguntas antes de se rotular, antes de definir você mesmo para a vida, para as coisas que você quer fazer. Antes de assumir um rótulo que venha de você mesmo, você precisa ser sincero. E nós temos na Bíblia o exemplo de um homem que foi sincero com ele mesmo, que se fez algumas perguntas antes de lhe atribuir um rótulo, e melhor do que isso, rejeitou o rótulo que veio de outras pessoas também. E é em cima da história dele que eu quero falar com você, e que pode nos ajudar aqui, vendo esse vídeo, como nós vamos realmente não aceitar o rótulo de outros e dar rótulos a nós mesmos, que sejam rótulos fiéis a uma realidade de vida. A história que eu quero falar a você é um trecho da história do rei Davi. Davi, ele foi um rei em Israel e muitos já ouviram falar da história dele, um dos homens que por Deus foi considerado importantíssimo na história de Israel e na descendência do Cristo, inclusive. E um trecho da história dele, especificamente do começo da vida dele, nos fala um pouco sobre essa história de rótulos. E falando um pouco do contexto desses versículos que eu quero ler com você, para que você entenda esses versículos, nós temos aqui um homem que ele cresce em uma família que tem 8 filhos de Jessé, e este homem ali, que ainda era um menino, que era ainda uma criança, ele vê os seus irmãos, pelo menos 3 deles, os mais velhos, irem para a guerra contra os filisteus. E ele fica ali na sua casa, que é a casa de Jessé, o seu pai. Davi fica ali cuidando e apacentando as ovelhas do seu pai. Era essa, inclusive, a atribuição dele. Como filho menor que era da casa de Jessé, ele tinha essa responsabilidade de pastorear as ovelhas do seu pai. E os 3 irmãos mais velhos foram para a guerra contra os filisteus. Porque naquela época ali Israel estava em guerra contra os filisteus. E determinada feita estava ali Davi cuidando das ovelhas do seu pai, Jessé. E Jessé então chama Davi e diz a Davi: olha Davi, os seus irmãos estão lá na guerra contra os filisteus e eu quero que você vá lá, leve alimentos para os seus irmãos. E eu quero que você veja como eles estão e me traga notícias. Certifique-se de que eles estão bem, que está tudo bem, e me traga notícias. E eu preciso então que você faça isso por mim, Davi.
E Davi, então, a Bíblia diz que numa madrugada ele se levanta, ele chama um dos seus servos, os servos do seu pai, como um guarda, para que ele tivesse cuidando das ovelhas na ausência de Davi. E ele então deixa ali o guarda com o seu rebanho e vai até o campo de guerra contra os filisteus para ver como que seus irmãos estavam e para dar a eles também alimento. E assim fez Davi. E a Bíblia diz que quando ele chega ali no território de guerra, ele vê então os filisteus acampados contra Israel e apenas um filisteu que vinha no meio, no centro do campo de batalha, desafiando o povo de Israel. Era um homem grande, alto, a Bíblia diz, e segundo historiadores, mais ou menos um homem de 3 metros de altura, um homem de guerra, um homem temido, que era Golias. E ele afrontava o exército de Israel. E quando Davi vê aquele homem e vê a afronta dele a Israel, ele chega a alguns homens do exército de Israel e ele começa então a perguntar: o que se fará ao homem que lutar e vencer esse filisteu? E ele começa a sondar qual era a recompensa. E depois então ele fala para aqueles homens: quem é este filisteu que vem contra o exército do Deus vivo e que afronta o exército do Deus vivo? E é nesse instante que o irmão mais velho de Davi, Eliabe, que estava ali com o exército de Israel, ouve a Davi. E aí ele diz essas palavras a Davi, aqui em 1 Samuel, se você quiser acompanhar esses 2 versículos e ler comigo. 1 Samuel, capítulo 17, e o versículo 28 e o 29, nós vamos ler. 1 Samuel 17, 28 e 29, diz assim: e ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar a aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi, e disse: por que desceste aqui? Com quem deixaste aquelas poucas ovelhas? Bem conheço a sua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Então disse Davi: que fiz eu agora? Porventura, não há razão para isso? Amém, amados? Só esses 2 versículos. Olha que interessante. Aqui, Eliabe, ele rotula Davi. Quando o irmão mais velho de Davi, Eliabe, olha para Davi e vê ele ali conversando com aqueles homens do exército de Israel e questionando aquele filisteu que estava afrontando o exército do Deus vivo, ali Eliabe, ele fica com raiva de Davi, então ele resolve rotular Davi. E aqui nós vemos pelo menos 3 rótulos que ele dá a Davi. Primeiro, ele chama Davi de relaxado. Por que relaxado? Porque ele pergunta a Davi: Davi, quem que você deixou aquele pequeno rebanho lá no deserto? Não é função sua cuidar dele, daquele rebanho? Você não tinha que estar lá cuidando daquele rebanho? O que você está fazendo aqui? Em outras palavras, você é um relaxado, você é um descuidado. Era para você estar cuidando do rebanho do nosso pai e você não está cuidando. Então esse é o primeiro rótulo que Davi aqui recebe. E o segundo rótulo é que ele chama Davi de presunçoso. Eu bem conheço a sua presunção. Presunção que significa uma pessoa soberba. Certamente porque Davi estava falando quem é esse filisteu afrontando o exército do Deus vivo. Então ali, quando Eliabe, ele ouve Davi falar dessa forma, ele está achando que Davi está sendo arrogante, presunçoso, soberbo.
E então ele diz: bem conheço a sua presunção. Ele rotula Davi de soberbo. E como se não bastasse, ele ainda dá um terceiro rótulo a Davi, dizendo: olha, eu conheço a maldade do seu coração, que subiste aqui para ver a peleja, ou seja, eu sei que você veio aqui com más intenções, eu sei que você veio aqui para criticar, ou de repente para fazer algo ruim, ou para falar mal de nós ao nosso pai. O motivo pelo qual você veio aqui não é um motivo bom, você é uma pessoa maldosa, Davi. Então aqui Davi está recebendo 3 rótulos. E ele não recebe rótulos de uma pessoa qualquer. Ele recebe do seu próprio irmão. E o irmão mais velho. Talvez alguém por quem ele tivesse muita admiração. Alguém que ele gostasse muito. Porque é o irmão mais velho. E ali então ele desfere a Davi esses rótulos. Ele fala a Davi das coisas que ele achava de Davi, e ele falava isso para Davi no meio de todo mundo ali, dos homens que estão no exército de Israel. Ele não chama Davi de canto, ele fala para todo mundo ouvir. E isso dói. Rótulos que as pessoas nos dão, e principalmente na frente dos outros, dói. E ali Davi, ele tem uma postura maravilhosa. Quando nós lemos aqui o versículo 29, ele nos dá a ideia de que ele não está aceitando aqueles rótulos. Ele diz em alto e bom som para que todos escutem. E ele faz perguntas ali, talvez em alto e bom som para os outros ouvirem e para si mesmo, para que ele possa então ali se defender daqueles rótulos, não aceitar aqueles rótulos que o irmão está dando a ele e assumir para si outros rótulos. E quando ele faz essas perguntas, ele assume para si outros rótulos e ele está sendo suficientemente sincero consigo mesmo. Baseado em quê? A primeira pergunta que ele faz aqui no versículo 29. O que eu fiz? Em outras palavras, a pergunta que Davi faz a ele mesmo para não aceitar aquele rótulo do irmão e assumir para si outros rótulos. E é a pergunta que nós temos que fazer a nós mesmos, para não aceitar o rótulo de outras pessoas e assumir outros rótulos para nós, é, na prática, o que eu tenho feito? O que eu fiz? O que eu tenho feito na minha vida, na prática? Para que eu não aceite o rótulo de outras pessoas que muitas vezes vem deturpado, e eu assuma rótulos para mim que são fiéis a uma realidade de vida. Relaxado? Poxa, o meu irmão Eliabe, ele não estava comigo lá quando de madrugada eu levantei e eu coloquei um guarda para cuidar das ovelhas do meu pai. Eliabe, por mais próximo que ele seja de mim e por mais experiente, porque era o irmão mais velho, por mais bagagem que ele tenha de vida, ele não estava comigo ali quando de madrugada eu acordei e eu fui responsável, delegando aquela responsabilidade de cuidar das ovelhas do meu pai para um guarda. Eliabe não estava comigo. Então o rótulo que está vindo dele é ineficiente, não corresponde à realidade. E qual é a realidade? O que de fato eu fiz? Qual foi a minha atitude? Eu fui responsável. Eu deixei o rebanho com alguém. Então o rótulo que eu vou assumir para mim, que eu vou considerar para a minha vida, é de um homem responsável e não relaxado, como Eliabe está querendo colocar em mim. Deixa eu dizer algo a você aqui. Se as pessoas estão te rotulando, se as pessoas estão falando o que você é, sem conviver com você, você que convive com você o tempo todo e que sabe das coisas que você tem feito, tem que fazer uma pergunta para você mesmo. Eu tenho feito coisas que vão de encontro a esse rótulo que estão me dando? Eu estou agindo dessa forma? Não, pelo contrário. Eu estou fazendo exatamente o contrário do que estão falando que eu estou fazendo ou que eu sou.
as minhas atitudes, e eu sei quais são essas atitudes melhor do que ninguém, porque eu estou comigo o tempo todo. As minhas atitudes são exatamente o contrário a esse rótulo aí que estão tentando colocar na minha vida. Então, eu rejeito esse rótulo e eu assumo para mim um outro rótulo. É o que Davi está fazendo. Outro rótulo que Eliabe estava dando aqui para Davi é maldoso. Eu sei que você é maldoso, Davi, que você está vindo aqui, que há maldade no teu coração. E talvez ali Davi, quando se perguntou o que ele fez, ele pensou, poxa, eu só estou aqui porque o meu pai pediu para mim. Porque o meu pai quis que eu trouxesse comida para eles. E eu estou trazendo comida para eles. Estou vendo aqui a situação da batalha para ir falar para ele o que está acontecendo. Então, a intenção do meu coração não é má. Eu estou vindo a pedido do meu pai. Então, no mínimo, eu estou sendo um filho obediente. No mínimo, eu estou sendo uma pessoa que vai prestar um favor a alguém. Não há maldade no meu coração, naquilo que eu estou fazendo. Eliabe não estava com Davi quando Jessé falou para ele, vá lá. Eliabe não sabia. Por isso ele desferiu aquele rótulo. Mas Davi sabia. E ele foi inteligente o suficiente para questionar os seus feitos. Espera aí, eu não fiz isso. Eu estava lá com o meu pai. E eu estava ali apacentando as ovelhas dele. Eu nem viria para cá. Não era essa a minha intenção. Não era o que eu queria. E o meu pai pediu. Eu estou vindo amando dele, então eu estou sendo aqui uma pessoa, um filho obediente. E então ele descarta aquele rótulo de Eliabe na vida dele, e ele assume outro rótulo para si, em conformidade às suas atitudes e aos acontecimentos que estavam ali na vida dele, acontecendo, que é de filho obediente, de alguém que estava indo ajudar, e não que tinha alguma maldade no seu coração. Deixa eu dizer algo a você aqui que está vendo esse vídeo. Talvez você tenha vivido uma vida onde as pessoas que não convivem com você, não veem você o suficientemente. As atitudes que você está tendo, elas estão tendo o poder de falar quem você é, mas você não é isso, e você sabe. Rejeite esses rótulos, faça como Davi. Rasgue esses rótulos que vêm dos outros, se questionando e olhando para as suas atitudes. E aí você vai ver que você não é isso que estão falando de você. Davi fez isso. Então, o que eu tenho feito? O que eu tenho feito? E aí a segunda pergunta que Davi faz a si mesmo aqui, há razão para isso? No meu interior, como quem diz, aqui dentro de mim, as minhas motivações. Será que se eu sondar as minhas motivações, eu vou encontrar essa soberba que Eliabe está falando que eu tenho? Porque ele ouviu dizendo, quem é este filisteu que vem afrontar o exército do Deus vivo? Talvez ele está olhando as minhas palavras, mas ele não está vendo o meu coração. E o que há no meu coração? Então eu imagino que Davi começou a sondar o coração dele. Espera aí, o que há no meu coração? Soberba? Eu me acho melhor do que os outros? Não, pelo contrário, esse Deus forte e poderoso já me ajudou a matar um leão defendendo o rebanho do meu pai. Eu conheço o poder desse Deus. Então o que há no meu coração não é soberba, o que há no meu coração é confiança, é fé. Provavelmente Davi chegou a essa conclusão, porque ele olhou para dentro de si, ele sabe o que há no coração dele, fé em Deus. Eliabe não enxerga o coração de Davi. Tão é verdade isso, que inclusive quando Samuel, ele vai ungir rei Davi, não se sabia que era Davi o rei. Então Samuel, ele olha para todos os filhos de Jessé, inclusive Eliabe, e Deus fala o seguinte para Samuel, olha, não atentes para a aparência deles, porque o homem vê o que está do lado de fora, a aparência, mas eu vejo o coração, só Deus vê o coração.
E só você vê você mesmo o seu coração. Então, não há razão pela qual o rótulo de Eliabe pudesse colar em Davi. Soberbo, Davi não estava ali sendo soberbo. Eliabe não estava vendo o coração dele. E eu pergunto a você, as pessoas que estão falando que você é isso, que você é aquilo, baseado em quê? Elas estão vendo o teu coração? Elas estão vendo o teu sentimento para com Deus? As tuas atitudes no dia a dia, elas convivem com você? Então por que aceitar esses rótulos? Então questione-se o que eu tenho feito, quais são as minhas motivações, e estabeleça você mesmo, para você, os rótulos na sua vida. Não aceite o rótulo dos outros. Isso que Deus quer que você faça. Eu tenho certeza que se você começar a viver dessa forma, você terá um alcance muito maior do que você tem tido nas diversas áreas da sua vida. E se mesmo olhando para as suas atitudes, e se mesmo olhando para as suas motivações, você percebe muitas vezes que as suas atitudes não têm sido boas, que as suas intenções também não têm sido boas, e você então começa a se depreciar, a colocar rótulos negativos, porque, olha, pastor, eu na verdade tenho sido sincero comigo, eu não aceito rótulos dos outros, eu já tinha essa consciência na minha vida, mas sendo eu sincero comigo mesmo, eu vejo que eu sou uma pessoa má, eu vejo que as minhas intenções não são boas muitas vezes, as minhas atitudes não estão sendo boas nesses dias, ou nesses anos, ou meses da minha vida. E aí eu quero convidar você a olhar para a vida de Davi, a história dele ainda, desse mesmo homem que nós estamos aprendendo aqui hoje, porque a história dele nos conta, e você vai ver isso lá no Salmo 51, e ele fala especificamente no versículo 11, ele fala algo maravilhoso. Ele fala isso depois, inclusive, de ter feito algo ruim, algo que pudesse trazer para ele um rótulo ruim dele mesmo, porque ele viu o que ele fez, e porque ele viu o que ele fez, ele então colocaria um rótulo sobre ele negativo. Nesse instante na vida de Davi, quando o que ele fez foi ruim, e pudesse colocar sobre ele esse rótulo ruim, ele fala algo maravilhoso. No Salmo 51:11 ele diz: não me lances, Senhor Deus, fora da tua presença, e não retires de mim, Senhor, o teu Espírito Santo. Se você tem visto más intenções no seu interior, se você tem visto más atitudes da sua vida, como Davi fez algo ruim, porque ele adulterou, ele se deitou com Betseba, que era esposa do capitão do seu exército, Urias. E como se não bastasse, para esconder o seu pecado, ele ainda coloca Urias na frente de batalha, de propósito, para que ele morresse e ninguém ficasse sabendo o que ele fez. E quando isso veio à tona, Deus usou um profeta, que era o profeta Natã, para falar o pecado dele, e ele tomou consciência daquilo, e outras pessoas também. Ali Davi, ele não fica prostrado, caído, se rotulando negativamente para o resto da sua vida, não. Ele dobra o joelho dele, e ele pede a Deus para que não tirasse dele o Espírito de Deus. Ele pede a Deus para que o Espírito Santo não saísse dele, para que a presença de Deus não saísse dele, porque é só a presença de Deus é que pode reformular o nosso interior, a nossa essência, o nosso conteúdo, e naturalmente, quando nós começarmos a sermos reformulados por dentro, naturalmente a gente consegue se dar novos rótulos, rótulos que são positivos. Amém, amados? Você possa ter essa palavra no teu coração e que você possa viver essa palavra em nome de Jesus. E eu queria mais uma vez convidar a você e reforçar o convite. Se você curtiu esse vídeo, que ele abençoou a tua vida, então curta ele aí na nossa página, compartilhe
com os seus amigos, com as pessoas que você quer ver também sendo abençoadas por essa palavra. E se inscreva também no nosso canal, para que você receba as bênçãos que Deus tem colocado no nosso coração. Amém? Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus. Amém e amém.